Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do podcast Café com Fi. E eu trago mais uma vez um convidado para falarmos a respeito de fundos imobiliários. E dessa vez eu trago o Dr. Rodrigo Costa, ele que é médico e investidor. Vamos trazer um outro prisma aqui para o podcast, trazer um investidor para estarmos falando sobre o mercado, sobre as visões dele a respeito, o que ele está investindo. Né? Nós que tivemos uma conversa há um ano e pouquinho atrás, ver o que realmente mudou, qual que é a visão dele hoje. Doutor Rodrigo, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui. Gostaria que você ainda se apresentasse, contasse um pouquinho da sua trajetória enquanto investidor também. E aí sim a gente vai falar um pouquinho do que mudou de lá para cá em relação aos investimentos, a sua visão, a sua perspectiva, seus objetivos. Eu acho bacana trazer esse ponto de vista também de um investidor aqui no canal. Legal. Boa tarde, Andréia. Obrigado mais uma vez, né? A gente está aqui novamente batendo esse papo. Você que é uma pessoa que sempre foi muito solícita, né? E eu fico muito feliz de poder estar no seu canal, um canal de peso, né? Com grandes entrevistados. E eu estar aqui podendo falar um pouquinho, né? Da minha trajetória como investidor. Sou médico, sou um investidor comum, né? Sou uma pessoa como todas as outras pessoas físicas, né, que estão buscando aí uma liberdade financeira através dos investimentos. Comecei a minha trajetória, Andréia, sou médico de formação, sou cirurgião, já tenho 22 anos de formado, trabalho na área até hoje, não pretendo parar de trabalhar, gosto do que eu faço. A ideia com os investimentos, muitas vezes, não é a gente parar e ficar sem ter o que fazer, né? É você ter qualidade no que você faz, ter qualidade de tempo, poder escolher, né? Então eu sempre me interessei por investimentos. Meu pai era administrador de empresa, meu pai faleceu, mas meu pai era gerente do Banco do Brasil, ele aposentou como gerente. Então ele sempre pôs aquela pulga atrás da orelha da gente que a gente tinha que poupar, que a gente tinha que investir, pensar no futuro. Então assim, por conta do meu pai, eu comecei, depois de formado, a pensar em algumas formas de investimento, só que eu nunca me atentei para fundo imobiliário. Eu formei em 2002 e o que tinha naquela época, meu pai tinha feito uma previdência privada do Banco do Brasil, né? Para mim e para os meus irmãos. E quando eu formei, ele me entregou aquilo lá e falou: ó, você toma conta, agora é você que vai aportar, você que vai tomar conta dos investimentos. E eu não conhecia nada naquela época, 2002, não tinha nem noção. Continuei pondo dinheiro naquela previdência. Sobrava um pouquinho, eu colocava um pouquinho de dinheiro na previdência. Eu nunca fui investidor naquela época, eu era poupador. Então, sobrava um pouquinho, eu poupava. Não deixava de curtir a vida, enfim. Então, de 2002 até 2011, eu só poupava e gastava. Poupava e gastava. Quando chegou em meados de 2011, eu vi que eu precisava virar a chave. Eu comecei a ver que estava ficando um pouco cansado, trabalhando muito, fazendo muitos plantões. E eu pensava, gente, eu não posso ficar a vida toda dessa forma, saindo de casa, dormindo fora, indo para outro plantão, fazendo muita cirurgia. E eu vi que eu ia chegar numa fase da vida que eu não ia ter energia para continuar fazendo aquilo, né? E minha filha tinha acabado de nascer, a mais velha, e eu não estava tendo tempo de ficar em casa com a minha esposa, com a minha filha mais velha. Eu chegava em casa, às vezes ela assustava, né? Falava, quem que será que é esse estranho que chegou em casa? Eu ficava tanto tempo fora, trabalhando, que eu chegava em casa, ela assustava, era um estranho, né? Mas enfim, em 2011 eu virei a chave para essa questão de começar a investir. E comecei a pesquisar, né? Naquela época não tinha tantas opções na internet igual tem hoje, né? Muitas pessoas falando de investimento. E aí eu comecei a colocar renda passiva, viver de investimento, viver de renda. E aí eu peguei e comprei um apartamento. Falei, vou comprar apartamento. Os meus familiares têm alguns que têm imóveis. E eles falavam, não, pode comprar que não tem erro. Vamos investir em imóvel que sempre deu certo. Aí comprei um apartamento na cidade em que na época eu já não estava morando mais, que era Uberlândia, uma cidade próspera, uma cidade grande. Comprei um apartamento próximo da universidade. A ideia era alugar para universitário. Comprei esse apartamento, tive dificuldade demais para alugar, mas consegui alugar. E aí aluguei esse apartamento, tinha taxa de corretora, pagava 10% para a corretora, tinha que pagar imposto de renda. Eu vi que não era lá as mil maravilhas o investimento naquele apartamento. Mas enfim, eu já tinha comprado, né? Não vou me desfazer. E aí, a minha gerente de banco, na época, era uma moça, ela chamava
Vânia. E ela veio falar comigo, falou: Rodrigo, você gosta de imóvel, eu vi que você está querendo investir e você não está querendo mais pôr dinheiro na previdência privada. Surgiu uma oportunidade aqui para você. Aí você já fica assim, ó, gerente de banco falando em oportunidade, você fica meio assustado, né? Mas aí eu parei para ouvir o que ela tinha para dizer e ela falou para mim que o banco ia vender 64 agências para um fundo, e esse fundo ia chamar BBPO, e dentro desse fundo, a gente, como cotista, receberia dinheiro do aluguel das agências. Eu achei aquilo lá fantástico. Fiquei pensando, onde é que está a pegadinha nesse negócio? Ela me falou que não tinha imposto de renda para pagar, que era isento, que o inquilino era o Banco do Brasil. Eu falei, nossa, eu quero pôr todo o dinheiro que eu tenho nisso. Como é que eu faço, né? O Banco do Brasil vai ser o inquilino? Eu olhava para o Banco do Brasil na agência da minha cidade e falava, ó, é um prédio desse tamanho que eu vou ser sócio. E eu falei com a minha gerente, olha, eu quero comprar, como é que faz? Falou, Rodrigo, só que não vai ter cota para todo mundo. Você pode pedir aí 10 vezes o valor que você tem em caixa. Na época eu tinha uns 150 mil para colocar. E ela falou, você pode pedir aí 1 milhão. Eu falei, mas e se sair eu não vou ter esse dinheiro. Ela falou, não vai sair. Pode pedir bastante que não vai sair. Mas eu fiquei com medo. A gente é mineiro, você é desconfiado, né? Eu só pedi os 150 mil. Não, eu quero só os 150 mil, que é o dinheiro que eu tenho para pagar. E no final das contas, eu só tive condição de pegar 10% dos 150 mil. Deu ali mais ou menos uns 15 mil reais. Eu falei, gente, o negócio é bom mesmo, não sobrou nada. Eu pedi os 150 e me deram 15 mil de cota. Comprei esses 15 mil e esperei chegar no mês seguinte para ver se o dinheiro ia cair na minha conta. Era 0,8 centavo. Cada cota era 100 reais e era 80 centavos o aluguel. Eu lembro até hoje. No mês seguinte caiu o dinheiro na minha conta. Eu falei, gente, esse negócio funciona. E eu comecei a estudar fundo imobiliário em 2012 e estou aqui até hoje. Hoje eu nem tenho BBPO na carteira mais, não tenho, né? Porque a gente vai acompanhando o mercado, ver que a agência está... Eu mesmo não vou em agência mais, né? Muito difícil eu ir numa agência, tudo por aplicativo. E eu nem tenho BBPO. Mas a minha história começou, André, com BBPO, pra você ter uma ideia. E eu nem tenho ele em carteira mais. E o imóvel que eu tinha lá em Minas, já vendi, virou cota de fundo imobiliário, ó, faz tempo. Então minha história começou dessa forma. E já faz 12 anos. Hoje é 2024, eu comecei em 2012, faz 12 anos que eu estou no mercado. E olha que muita coisa mudou nesse período aí de 12 anos. Hein? Eram fundos menores, né? Esse era uma das exceções ali na época que tinha mais imóveis, né? Geralmente era monoativo, monoinquilino. Então, posso realmente... até te falar alguns que eu... Não, eu posso até te citar alguns. Eu tive alguns outros fundos que eu acho que eu nem sei se tem no mercado hoje, que eu não estou acompanhando. Que é FLMA, eu não sei se ainda tem, que era o Faria Lima, Square Faria Lima. Era um prédio de edifícios e um hotel, tá? Eu tinha esse fundo, ele era baratinho, eu acho que na época era R$3 ou R$2. Eu tinha esse fundo. Outro fundo que eu comprei na época também, que eu não tenho mais, Parque Dom Pedro, já tive, que é mono inquilino, mas é um shopping. Outro fundo que eu tive na época, não tenho mais hoje, da Caixa, alugado para a Caixa no Rio de Janeiro, que chama CXCE. Eu tive esse fundo também. Então, assim, eu tive alguns mono inquilinos na época, porque não tinha muita opção. É o que você falou, não tinha opção. Então eu comecei a comprar os que tinham na bolsa naquela época. E depois fui entrando nos maiores, né? HGBS, que era antigo. Aí eu fui estudar, falei, não, tem um de shopping aqui maior. Aí fui para HGBS. HGBS ainda tem na carteira até hoje. Então aí eu fui migrando com o passar dos anos. Mas no começo era monoinquilino mesmo. E o número de investidores era bem menor, né? Em torno de uns 100 mil, mais ou menos, quando eu comecei. Um pouquinho, em torno de 100 mil, cento e poucos mil. Que foi em 2012, né? Mais ou menos isso. E pouca gente falando também, né? Então era um grupo meio que restrito naquela época, né, Rodrigo? Exatamente. Ó, pra você ter uma ideia, o professor Baroni, eu conheci ele num blog que era chamado Blog do Tetzner, que era um blog que eu achei na internet que todo mundo comentava sobre fundo imobiliário. Tinha uma galera, uma turma grande lá comentando. Todo mundo anônimo, mas eu via pelos nomes. Tetzner, professor Baroni. Então você via pelos nomes. E o pessoal discutia esses fundos, né? Porque não tinha relatório, não era fácil achar um relatório naquela época para você ler.
Então, assim, não tinha ninguém falando disso. Tinha só aquela influencer que até hoje está aí, que é famosa, Natália Arcuri, mas ela falava só de renda fixa. Era renda fixa, eu não era muito chegado em renda fixa, né? Era renda fixa para lá, renda fixa para cá, e o Thiago Nigro, não sei, ele começou bem depois, eu peguei ele no começo, mas ele também não falava muita coisa a respeito do assunto, né? Então, basicamente, a gente participava desse fórum, que era um blog, o pessoal ia postando, gente, o que vocês acham de tal fundo? E a gente trocava ideia naquele fórum lá, entendeu? E dessa época, eu só tenho um mono ativo, que eu mantenho ele em carteira, e é até bom a gente falar que não é recomendação para ninguém, senão o povo vai sair comprando aí, que é o FCFL, que é um fundo de faculdades, né, o INSPER, é alugado para o INSPER, que é um fundo que é um contrato atípico até 2037. Eu comprei esse fundo tem muitos anos, e é um fundo que ele vem me dando bons retornos, é um fundo que vem reajustando pela inflação, mas é um mono inquilino. Se o INSPER sair de lá, enfim, dá problema, né? Então, eu tenho esse fundo há muitos anos. Outro antigo que eu tenho também há muitos anos, além do FCFL, eu já tive fundo de hospital. E aí, por ser médico, a gente entende os riscos, mas entende que é muito difícil o inquilino sair de um hospital, o trabalho para ele sair é muito grande. Apesar de ter todo aquele imbróglio judicial, é difícil. Então, Nossa Senhora de Lourdes já tem um tempo que eu tenho, mas a minha carteira é uma carteira grande, não tem uma carteira pequena. Então eu me dou esse luxo de ter alguns mono-inquilinos, sabe? Mas o risco é maior, entendendo que o risco é bem maior. Mas hoje você tem quantos fundos imobiliários? Eu sei que tem outros fundos aí, a gente estava batendo um papo antes de começar a gravação, e a gente vai tocar neles também, mas qual é o número só de fundos imobiliários que você tem em carteira? Hoje eu tenho, só de fundos imobiliários, 33 fundos. Só de fundos imobiliários. Tenho 33 fundos imobiliários em carteira hoje. E nesses 33 eu tenho os maiores, claro, né? Você não deixa de ter os maiores da indústria, porque já estão consolidados, já tem um track record que a gente fala, né? E já tem um histórico passado. E eu tenho alguns mono na carteira, eu gosto de ter fundo mono também, de gestão passiva, né? Mas basicamente, hoje a minha carteira tem muito mais fundo multi do que mono imóvel, né? Eu entendo que a indústria vai evoluir para isso, então não adianta a gente ficar querendo fazer stock picking com fundo mono, né? Porque eu sei que a indústria uma hora os fundos maiores vão engolir os menores, e não adianta você querer ficar segurando esses fundos menores. Mas eu tenho alguns que eu gosto de ter eles em carteira, que é esse que eu te falei, outro que eu tenho que é o FIB 11, que eu comprei lá atrás, há muito tempo atrás, que é um fundo aí próximo da sua região, né? É um fundo industrial e logístico muito bacana, muito legal. Quem pode visitar e conhecer sabe do que eu estou falando. Então esses eu tento manter, eu tento segurar esses fundos, né? Mas eu já migrei muito para multi, então eu estou com fundos grandes também. Desses 33 tem alguns que são monos, mas a maioria é multi-ativo. Grande maioria. E sempre tem aquela coisa no mercado, né? Ah, eu sou mais papel, eu sou mais tijolo. E essa sua carteira, que é uma carteira de um número considerável, né? São 33 ativos só de fundos imobiliários, fora os outros fundos de investimento que você tem. Como é que está segmentado ela? Sim. Hoje minha carteira, André, deve estar assim, uns 65% tijolo e mais ou menos uns 35% papel, né? Isso dos fundos imobiliários. Por quê? Eu demorei a colocar fundo de papel na minha carteira. Eu demorei a colocar porque quando eu comecei a pesquisar sobre renda passiva, viver de renda, a minha ideia era comprar imóvel, né? E aí nos fundos imobiliários eu procurava aqueles que tinham imóveis. Pra você ter uma ideia, eu tive BRCR. Eu cheguei a ter o BRCR, quando o BRCR era o maior fundo da Bolsa. Ele era o maior fundo da Bolsa. Então a minha ideia era ter tijolo. Aí por volta de 2015, mais ou menos, eu comecei a estudar e entender um pouco mais sobre os fundos de papéis. E eu comecei a entender que os fundos de papéis não tinham vacância. Falei, gente, esse negócio aqui é interessante, ele entrega a inflação ali na veia e ele não tem vacância.
Eu sei que eu vou ter que reinvestir o dividendo, não é igual ao fundo de tijolo, ele vai ficar estacionado, a cota, mas me dá uma tranquilidade, nos momentos de crise, pelo menos, de vacância alta, eu ter aquela renda estável, apesar de não ter a valorização. E aí eu entendi a importância de mesclar papel e tijolo, né? Aí comecei a estudar, entender o que é uma cota sênior, uma mezanino, começar a entender quais são os indexadores, se está bem diversificado em indexador, o que era um fundo high grade, um high yield, comecei a entender. Então eu comecei a botar fundos de papéis mais seguros para dentro da minha carteira. Não que eu não tivesse umas pimentas, até me desfiz das pimentinhas, né? Porque não faz sentido, tava muito parelho as taxas, né? E aí hoje eu tenho só fundo high grade, mas eu tenho bastante papel na minha carteira, acho que tem que ter, acho que o investidor que preza ali por uma diversificação interna em fundo imobiliário deveria ter papel, com certeza, né? Então eu acho que o papel te protege nesses momentos de vacância mais elevada, de juro mais alto. Então, como eu não tenho renda fixa, eu penso que os fundos de papéis seriam a renda fixa da minha carteira. Então, por isso é que eu tenho papel na carteira, né? Partindo desse pressuposto, porque todo mundo fala, você tem que ter renda fixa. Eu falo que a minha renda fixa são os meus fundos de papéis. Então eu tenho renda fixa, né? Imobiliária, mas eu tenho. Então tá tudo certo. Fica ali 65, 45, às vezes passa um pouquinho, aí eu dou uma regulada, porque a ideia realmente é ter mais tijolo do que papel. Essa é a minha ideia. Quando eu chegar ali nos 60 anos, pelo menos uns 70, 30 é o meu projeto. Mas até lá eu acho que o papel, como tem essa renda turbinada, ele me permite aportar mais. Como a renda cai de imediato, eu consigo aportar mais, recebendo essa renda dos fundos de papéis. Então tá 65, 35. Você é imobiliário e você não é um investidor assim tão conservador, porque não tem renda fixa. Não, e o que não te atraiu na renda fixa? Vamos até diferenciar para os investidores, né? Porque especificamente a renda variável, claro que a gente entende que aquela renda mensal ali, que os fundos imobiliários, os FIAGROS hoje em dia, os FIINFRAs, eles nos proporcionam, mas por que não ter renda fixa? Você compartilha com o Luiz Barsi, igual que fala que é perda fixa? Não, pelo amor de Deus, eu não sou extremista assim, não. Eu não acho que a renda fixa, André, seja perda fixa, não. Pelo contrário, eu acho que ela tem a sua finalidade, né? Como uma reserva de emergência, eu acho que quem não tem uma estabilidade no trabalho, no caso eu sou concursado, tenho concurso, eu sou autônomo também, então eu tenho uma certa estabilidade. Mas para aquelas pessoas que são autônomas, eu entendo que a renda fixa é fundamental para compor ali uma reserva de emergência, né? Até porque no momento de crise, se você perder o emprego, você não vai mexer nos seus ativos financeiros. Como eu entendo assim que eu tenho uma certa estabilidade, concurso público, dá uma certa tranquilidade, não de repor a inflação, mas uma tranquilidade, sim, da questão de você ficar desempregado. Então, nesse sentido, eu não tenho reserva de emergência. O patrimônio que eu construí ao longo desses anos, hoje eu não precisaria de uma reserva de emergência. Ele supre para mim, assim, com tranquilidade se eu tiver alguma necessidade. Além do que, a renda fixa, do meu ponto de vista, ela, do ponto de vista matemático, os fundos imobiliários são imbatíveis. Além de você ter a isenção no imposto de renda, quando você pega um fundo imobiliário que está lá IPCA mais 8, IPCA mais 7,5, CDI mais 4, como é que você põe uma renda fixa para concorrer com esses papéis? Então tudo é uma questão matemática. Quando você bota na matemática, por mais que eu entenda que o Tesouro IPCA mais 6 hoje está super atrativo, eu entendo assim que seria a compra de hoje. Amanhã vai estar nesse valor, amanhã cai um pouco. Você nunca vai conseguir sempre estar comprando nesse valor de 6%. Se o cara tiver uma grana para aportar tudo agora, lembrando que tem um imposto de renda de 22,5%, aí vai sendo regressivo, né? Depois 17,5%, 15%, se eu não me engano. Você ainda tem que pagar taxa de imposto. Então, quando você faz conta, você percebe que qualquer outra renda fixa, seja em FIAGRO, seja em fundo imobiliário de papel ou em FIINFRA, supere muito a renda fixa. Então não tem porquê eu ter uma outra forma, né? A não ser que você tenha muito medo do credor,
isso pode ser um motivo, né? Muito medo da empresa devedora, no caso de uma debênture, ou muito medo de um crédito imobiliário, né? Enfim, e o seu risco do investimento no Tesouro Nacional, ele é menor, tá? Só que tem que compensar, né? Teria que compensar. O Tesouro Nacional, hoje, ele está pagando uma taxa alta, só que o pessoal esquece de descontar o imposto de renda, né? Então, descontando o imposto de renda, eu acho que o fundo imobiliário ainda tem um spread interessante para você estar investindo em fundo imobiliário. Então, assim, pode ser que no futuro eu venha a comprar renda fixa? Pode, a gente nunca sabe. Se Deus o livre, ó, vou até bater na madeira, ó. Se Deus o livre, fundo imobiliário for taxado, né? Se for taxado, aí, de repente, pode equiparar ali, né? Não sei, com a renda fixa. Pode equiparar com a renda fixa. E aí você, né, precisar começar a diversificar dessa maneira, sabe? Então eu tenho esse pensamento matemático aí. Eu acho que, para mim, não faz sentido a renda fixa, sendo que eu tenho ativos no mercado imobiliário que me pagam IPCA mais 6,5, mais 8, isento de imposto de renda. Maravilha, não, interessante esse ponto de vista aí a respeito. Mas, Rodrigo, os investimentos, o número de investidores, né, na Bolsa, estamos aí 2 milhões e 600 praticamente de investidores. Você começou quando tinha 100 mil, ou seja, olha como cresceu esse mercado. Olha, e o número de fundos imobiliários também, né? Hoje nós temos aí mais de 400, quase 500 fundos imobiliários. Então, assim, houve uma evolução muito grande, passamos de ter mais monoativos, hoje nós temos mais multiativos, né? Gestão bem ativa, não só gestão passiva. E aí me vem essa questão dessas movimentações, né? Até que ponto você, enquanto investidor, sentiu que ela é positiva? Quais pontos que você sentiu que ela é negativa, né? Porque ainda precisa evoluir mais, se estabilizar mais num ponto, mas evoluiu muito em outro. Como é que é a tua visão aí, você que já está há mais de 10 anos aí nesse mercado? Legal, essa pergunta é bem interessante, André. O que eu acho que evoluiu muito foi a questão da facilidade de você estudar um fundo, transparência, ter relatório para você ler, tem relatório gerencial. Na época você não encontrava, não tinha, você não achava um relatório, era no máximo uma DRE resumida, que tinha lá as receitas e despesas, e você interpretava aquilo lá. Hoje você, por exemplo, você mesmo consegue fazer live com os gestores. O cara consegue vir explicar o que é o fundo dele, o que ele vai comprar. Então eu acho que a transparência, à medida que o mercado cresce, eu sou muito otimista, né? Apesar de que tem muita gente aí que fica assim, a gestora tal fez isso. Lógico, sempre vai ter problemas no mercado. O mercado está crescendo, é um mercado em maturação. Então sempre vai ter problemas no mercado. E só que eu acho que as melhorias são tão absurdas em relação aos problemas, que eu acho que foi um passo gigantesco, essa quantidade de fundos que vem ao mercado. Por quê? Você consegue entender que vai existir concorrência. O gestor vai ter que ser cada vez mais efetivo, vai ter que ser cada vez mais pró-cotista, vai ter que ser cada vez melhor dentro do mercado para que o mercado cresça. Então, se aquela gestão não fizer um bom trabalho, ele vai perder cotista, o fundo dele vai extinguir, né, de uma certa forma. Então, hoje em dia, eu acho que a transparência aumentou muito, eu acho que a questão de ter muito mais fundos multiativos é bom. Eu espero que um dia, por exemplo, tenha um fundo multiativo de hospitais. Sou da área da saúde, eu torço para isso. Tem tão poucos fundos no mercado, poderia juntar todos esses e juntar e fazer um fundão de hospitais, né? Eu acho que o mercado de galpão logístico tem muito para crescer no nosso país. Nosso país é um país de dimensão continental, então tem muito espaço. Só que eu acho que o que vai acontecer? Que os fundos maiores vão acabar engolindo, já está acontecendo, comprando os menores, e eu espero que um dia a gente tenha um Prologis da vida aqui no nosso país, né? Um fundo tão grande, mas tão grande, que até o professor Baroni fala que você vai ter que começar a não analisar mais imóvel, porque você não vai dar conta. O fundo vai chegar a ter, por exemplo, igual um wealth income dos Estados Unidos, tem 6.500 propriedades, você nem sabe o que está alugado ou o que está desalugado.
Você tem que ficar de olho só na gestão, se está fazendo um bom trabalho ou não. Então eu espero que o nosso mercado chegue nesse grau de maturidade, né? É a minha esperança. No começo, quando eu comecei, eu tinha muita dificuldade de encontrar um relatório. Eu queria ler, entender, poxa, está alugado ainda aquele galpão? Desalugou? Então, você tinha comunicado. O cara comunicava lá na B3, ou às vezes o cara comunicava, alguém do fórum achava o documento, jogava lá para a gente ler. Hoje não. Hoje é muito mais fácil. Hoje, inclusive, você recebe no e-mail. Se você cadastrar no e-mail da gestora, ele manda no seu e-mail o relatório todo mês. Basta você ler aquilo lá. Outra coisa que melhorou no mercado foi as casas de análise, né? Na época eu lembro que tinha mais o Rodrigo Medeiros, tinha aquela casa de análise que era Empíricos. Então, assim, eram poucos analistas, né? E eu acho que o número de analistas independentes aumentando, o Danilo Bastos eu gosto muito, a Suno também, o Rodrigo Medeiros, o Marcelo Fay, que são pessoas independentes. Então eles dão opinião sincera. E eu acho que vale a pena, principalmente para quem está começando, assinar uma casa de análise dessa, uma research dessa, né? Pega lá o Marcelo Fay, pega lá o Rodrigo Medeiros, porque eles dão verdadeiras aulas de mercado, né? Não é só recomendação. Você não precisa nem comprar aquele fundo que ele está recomendando, mas só de você aprender o que eles têm para ensinar, que é muita coisa, eu acho que vale a pena. Eu já assinei uma temporada, o Rodrigo Medeiros, o Assuno, eu já assinei, o Marcelo Fay ainda não assinei, e o Danilo Bastos ainda não assinei também. Mas Rodrigo Medeiros e Assuno, sim, são casas de análise excelentes e te ajudam a estudar o mercado, a entender o mercado, né? Então eu acho que melhorou nesse sentido, Andréia. E você tem muito mais opção hoje. Se você não está satisfeito com aquela gestora, você consegue migrar. E o legal dos fundos imobiliários é que, assim, apertou um clique, um botão, você some daquele ticker e aparece em outro. Isso é que eu acho legal dos fundos imobiliários. Está te incomodando aquele fundo, aquela gestora? Cara, faz isso aqui ó, no Home Broker. No mesmo dia você está em outra casa, em outro imóvel. Então, assim, eu acho fantástico. Quem não investe em fundo imobiliário, eu não entendo por quê. Ou deve ser louco da cabeça, ou o cara deve ter problema, não conheceu ainda. Porque é fantástico. Se você não estudou, não está gostando, você pula da mesma hora. Pula do barco, vai para outro. Então isso me dá uma tranquilidade. Entender o mercado, eu já estudo tem muitos anos. Não estou gostando, não estou satisfeito, vou para outro. Então, basicamente, eu acho que a transparência melhorou. E tem muita gente hoje na internet que você entra lá, o cara está falando, ó, relatório saiu, relatório... Se o cara tem preguiça de ler, tem gente que está lendo isso na internet. Tem gente que lê isso para você na internet. Então, hoje, se o cara não investe, é porque realmente ele não quer seguir no caminho do investimento. Basicamente é isso, eu penso. Maravilha. E até a gente estava conversando um pouquinho antes de entrar, Rodrigo, a questão do emocional enquanto investidor. O quanto é importante se controlar também, né? Ser mais racional, né, nessa hora, né? A gente é emoção, mas tem que dar uma controlada justamente para isso, né? Realmente os fundamentos estão ali, realmente aquilo ali está te agradando, aquilo ali vai te trazer resultado ou não vai te trazer resultado? Ser um pouco mais prático a respeito. Acho que esses também são pontos importantes para essa leva de investidores que estão aí adentrando no mercado, né? Exato, Andréia. Você tocou num ponto aí extremamente importante. A grande maioria dos investidores de fundo imobiliário são pessoas físicas, pessoas que entraram recentemente no mercado. E são pessoas que escutam uma notícia, vira aquele telefone sem fio. Aí o cara já quer vender o fundo na mesma hora. Ele não parou para sentar e analisar se aquilo ali faz sentido ele vender ou não. Então, é outra coisa que o mercado, a gente fala que o mercado não é eficiente. Por quê? É um conjunto de pessoas motivada pela emoção que recebeu uma notícia, escutou a pessoa falar, não foi atrás do relatório, não estudou e vendeu as cotas. E o Danilo, eu acho interessante, ele fala uma coisa bem bacana. Ele fala assim, ó, se tem alguém vendendo, é porque tem alguém comprando. Então, quem está certo? Quem está certo? Sabe? Então, eu penso assim, se você estudou o fundo, analisou, está te entregando o resultado, está entrando dinheiro no seu bolso, a gestão continua fazendo um bom trabalho, os imóveis são bons, bem localizados, por que você está vendendo? Ah, porque o youtuber lá, o influencer falou que vai ter um problema e que vai ter uma vacância. Faz parte do jogo. A vacância faz parte. Se a pessoa não entendeu isso,
ela não deveria estar no mercado imobiliário. Então eu acho que a parte emocional é muito importante, você ter tranquilidade, e é por isso que eu gosto de investir em fundo imobiliário, porque é algo que eu entendo, que eu conheço, né? E que me permite ficar tranquilo. Eu não abro meu home broker. Eu recebo ali os proventos e dinheiro vindo de salário, de atendimentos, e eu abro o home broker para fazer a minha compra do mês. Pronto, é isso que eu faço. E eu acompanho os fundos que eu tenho em carteira, né? Então, basicamente, você não ficar olhando o home broker todos os dias te dá paz para você seguir nessa caminhada como investidor. Então, acho que basicamente é entender que por trás daquelas 4 letrinhas, né? Daqueles códigos ali, tem um imóvel, né? Ou tem um fundo imobiliário de papel, enfim, que vai te gerar renda, tá? Então eu acho que nessa hora a gente tem que ter tranquilidade, não sair vendendo aí desesperado. E o mercado, a grande maioria, entrou depois de 2019, ou na época que estava naquela alta absurda, né? Que você comprava, subia. Você comprava, subia. Então todo mundo que comprava estava acertando. Difícil é quem continuou depois com a pandemia, né? Então eu falo que aquilo lá foi o teste de fogo para a parte emocional. Quem continuou, entendeu o que é o mercado realmente, vai continuar seguir aportando até lá. Entendeu que shopping não vai quebrar, não vai sumir, não vai deixar de existir. Naquela época eu não estava tão concentrado, mas assim, minha renda chegou a cair um pouco, mas nunca deixei de receber renda. Isso é o que eu falo às vezes para um ou outro amigo, né, que quer começar no investimento, que investe em imóvel físico, né? Às vezes sai um inquilino, leva 4 meses para ele conseguir realocar aquele imóvel. Em fundo imobiliário, a renda pode cair temporariamente, mas você nunca fica sem renda. Mesmo na pandemia, eu tinha lá uns 25% em shopping. Cara, minha renda caiu, fiquei tranquilo. Sabia que aqueles shoppings enormes não iam deixar de existir. Continuei aportando, trabalhando, né? Então eu acho que a parte emocional ela é muito importante. Para quem investe em bolsa, é fundamental. Não, com toda certeza. É fundamental mesmo. Pra você ter realmente, eu diria, frieza, né, ali na hora que você tá investindo. Mas você tocou em alguns pontos, né, assim, quando você estava falando em relação à transparência e ao mesmo em relação ali a você investir naquele fundo ou não investir ou deixar, né, porque algum fundamento saiu. Nós estamos vendo algumas questões em relação a conflitos de interesse, taxas cobradas, principalmente nas emissões, e alavancagens aí que acabou dando problema. Como é que você vê esses 3 pontos? Legal, bacana. Você tocou em 3 pontos bem polêmicos, né? Então, assim, eu acho que realmente a questão da alavancagem, quando mal feita, é uma tragédia, infelizmente, né? Aconteceu em alguns fundos aí, outros foi muito efetiva. Eu acho que um exemplo clássico, vamos falar de coisa boa, o TRXF, né? Conseguiram alavancar, conseguiram comprar bons imóveis com contratos casados com a dívida, uma dívida proporcional, né? Então eu acho que quando você faz uma alavancagem bem estudada, bem estruturada, por que eu falo que tem que ser bem estudada e bem estruturada? Porque no Brasil o pessoal fala que até o passado é incerto. Então, para você fazer uma dívida futura, você tem que ter muita certeza do que você está fazendo, qual indexador que você vai estar usando. E eu acho que alguns fundos não contavam com esse risco Brasil. O cara estruturou a dívida pensando, o Brasil agora decola, o Brasil fica nesse voo de galinha, não decolou, e alguns fundos tiveram um problema sério, né, de venda de imóvel, de tentar querer liquidar o fundo, né, colocar o fundo à venda para liquidar e tentar distribuir o restinho que sobrou do fundo para o cotista. Isso é muito triste, isso é muito ruim, mas é fruto de falta de uma análise mais aprofundada, de tentar casar contrato, né? E eu acho que quem tentou fazer isso com o fundo de laje se deu muito mal, porque laje até hoje está patinando, está tentando sair do buraco, né? O caso mais recente agora, que eu acho que deu um probleminha aí, que o pessoal está reclamando muito do PVBI, a questão dos valores, né, cobrados aí nesse contrato de compra e venda. Eu tenho meu ponto de vista, vou dar meu ponto de vista, sou cotista do fundo, adoro esse fundo, acho um fundo de laje dos melhores que tem na Bolsa, pelos imóveis, pela localização, né? Então eu compro imóvel pensando na localização, na qualidade dos imóveis, né? Então eu acho assim, esse problema da taxa muito elevada,
Eu acho que eles tiveram uma visão um pouco para frente, imaginando na nova, talvez eu diria na nova reavaliação dos imóveis, e chegaram numa dimensão que valeria a pena pagar todas essas taxas, que é caro, não estou dizendo que não foi, é bem caro, mas que eu acho que lá na frente talvez isso vai gerar valor para o cotista. Esse é o meu ponto de vista. No VGHF foi uma tremenda de uma pisada de bola. Eu acho que quem é cotista não deve sair vendendo desesperado, porque realmente é uma gestão que já se provou ao longo dos anos, né? Agora, concentrar nesse fundo da casa, enfim, dessa maneira, acho que foram 70 e poucos milhões que compraram, né? E eu acho que isso, de uma certa forma, para o cotista, realmente é um conflito de interesse, né? Não é o primeiro fundo a fazer isso, né? Mas você fica com o pé atrás. Eu não sou cotista desse fundo, mas se fosse, ligaria uma lanterna amarela, um sinal de alerta, e ficaria atento para os próximos passos da gestão. Porque ele é um fundo grande, ele é um fundo de bilhões de reais. Então não vai... enfim, eu acho que o gestor ainda tem a capacidade de continuar gerando valor. Vamos ver os próximos passos. Mas eu acho que foi uma pisada de bola, não tinha necessidade. Eu acho que não tinha essa necessidade de concentrar nesse fundo de laje, no Vegri, se eu não me engano, né? Então eu acho que na questão do VGHF, eu acho que a pisada, a escorregão foi um pouco maior. Mas eu não sou cotista do fundo, mas eu acho que se fosse, não sairia vendendo pelo que estão vendendo as cotas aí. Eu dei uma olhada hoje, hoje inclusive aportei, foi dia de aporte. E aí eu dei uma olhada, o fundo está caindo, deu uma caída boa, talvez seja até uma oportunidade para quem estiver pensando em entrar, comprar com desconto, né? O fundo é gigante. Será que o gestor não está percebendo que o mercado está aí, esse burburinho em cima dele? Com certeza está. E eu acho que tem tudo para eles resolverem isso aí no médio e longo prazo. Esse é meu ponto de vista em relação a essa questão. E com relação às taxas, Andréia, eu acho que isso aí é um fundo que eu gosto muito, é o AFHI. Faz uma gestão bacana, o pessoal é bem pró-cotista. E o que eu acho interessante é que se o gestor tiver cotas do próprio fundo, ele vai se sentir mais na pele do cotista. E esse pessoal, eles têm cota do próprio fundo, então eles se colocam no papel, no lugar do cotista. Então eu acho que eles fazem emissões justas, eles fazem alocações honestas, então é um fundo de papel que eu adoro, tenho em carteira. Então assim, eu acho que quanto mais a gestora for pró-cotista, melhor vai ser para eles e para nós. Eles vão crescer de forma estrutural, de uma forma organizada, de uma forma orgânica, sem passar por cima de ninguém, sendo bem falados pelo mercado, né? Então esse é meu ponto de vista em relação a essa questão. E entendo, né, que tem emissões que são muito acima do valor, e aí cabe ao cotista entrar ou não, né? Analisar, vale a pena? Por que o gestor fez essa emissão um valor tão elevado, sabe? O PVBI eu tenho essa questão. Eu analiso se... eu fico pensando, poxa, eles vão ter 100% daquele imóvel que é muito bem localizado, e eles vão poder assumir todo o mandato daquele prédio. Ninguém vai interferir no valor de locação, se eles quiserem fazer uma nova estruturação, reforma. Então eu acho que de tudo não foi ruim, juntando ali o CRE com o LE, eu acho que não foi de tanto ruim, apesar de que foi taxas bem altas, né? Então esse é meu ponto de vista. Eu gosto de analisar fundos separadamente. Basicamente é isso, minha opinião. E falando em emissão ainda, Rodrigo, e essa questão de emissão abaixo do VP? Nossa, essa é complicada, hein, André? Essa aí é complicada. Olha, eu acho que emissão abaixo do VP, ela não gera valor, realmente. Para o cotista, se você tem um valor patrimonial ali, você fazer uma emissão abaixo do VP, para mim, é desespero. Não tem necessidade, eu acho que, enfim, tem outras formas de você captar no mercado. Então, emissão abaixo do VP, para mim, não tem... Eu não tolero. Eu acho que é totalmente fora de contexto, né? Por mais que tenha um justificativo, mas o imóvel não podemos perder, esse imóvel é muito bom, mas para mim não gera valor para o cotista. Aí sim eu acho que é bem prejudicial. Fundos que fazem emissão abaixo do VP,
a gente tem que analisar bem, mas eu acho que de maneira geral é muito prejudicial para o cotista. Eu não vejo assim com bons olhos, não. É outro tema aí que está sendo bastante debatido. Nós estamos gravando esse podcast em abril e foi um dos temas bastante comentado aí na última semana. Rodrigo, mas você não tem só fundos imobiliários. Tirando a renda fixa que você não tem, mas você tem outros fundos de investimento. Quais são esses fundos e o que você sentiu de interessante para estar complementando ali dentro da tua carteira e diversificando, né? Bacana. Então, como eu já tinha falado no início, a gente chega numa fase da vida que a renda ela é importante para você ter tranquilidade. E dentro desses fundos de mandato de renda, eu acho que os FIAGROS e os fundos de infraestrutura são fundos que deveriam compor uma carteira diversificada, né? É claro que você não deve pesar demais a mão em nenhum dessas classes, né? São fundos recentes, estão no mercado há 2 anos ou menos, principalmente os FIAGROS, que eu acho que carregam um risco maior. Porque às vezes a pessoa pensa, não, o Brasil é o país do agro, eu estou investindo no agro, mas não é bem isso, eu estou investindo na dívida do agro. Então, para você investir no FIAGRO, eu acho que você tem que entender o que tem ali dentro. É um fundo grande, é uma gestora qualificada, uma gestora que entende do mercado agro, é uma gestora que tem uma grande quantidade, diversificação de CRAs, de devedores ali dentro, está diversificado em quais setores, tá? Então, assim, tamanho do fundo para mim é importante, diversificação dos CRAs, e o limite que eu coloco para mim de percentual na carteira é 10% do total da minha carteira de FIAGRO, eu não passo disso. Então eu tenho 3 FIAGROS, cada um representa mais ou menos ali 3% da minha carteira. São fundos grandes, são fundos de bilhões, e são fundos bem diversificados, né? É claro que o FIAGRO está passando por um momento difícil, né? Problema de quebra de safra, enfim, nós estamos passando por um momento difícil para o agro, né? A questão de insumos aumentou muito o preço, então você tentar colocar uma quantidade grande de devedores, um fundo pulverizado, que vai te dar mais tranquilidade, eu acho que o caminho é mais ou menos por aí. Mas eu acho que é uma classe que todo mundo deveria ter em carteira, como forma de diversificação, tá? Muitas pessoas entraram em FIAGRO por causa do dividend yield, isso eu acho arriscado, porque como ele carrega um risco maior do que um fundo imobiliário de crédito, o pessoal acabou migrando muito para o FIAGRO, isso aí eu acho arriscado, né? Sem estudar. Não, vamos aportar nesse FIAGRO porque está pagando 14%. Então isso para mim é arriscado. E eu coloquei 3 dentro da minha carteira que eu analisei. Analisei indexadores, analisei devedores, analisei quantidade de devedores e eu analisei a casa, a gestão. Então esses 3 eu tenho total segurança de colocar ali e acompanhar, né? E os fundos de infraestrutura, o nosso país é um país muito carente de infraestrutura, então eu acho que tem muito para crescer. E a estratégia que eu adoto nos fundos de infraestrutura é o mesmo que eu carrego para FIAGRO. É pegar fundos grandes, que tem um track record, né, no mercado, e fundos bem diversificados, né, de preferência que investam em setores mais perenes e mais seguros, transmissão elétrica, saneamento, enfim. Então eu procuro olhar esses fundos que estão com a mão mais pesada na parte de infraestrutura voltada para essa questão mais segura, de transmissão, talvez ali uma geração, mas fundos grandes, nada de fundo pequenininho, onde o risco é maior. Então, FII Infra também eu tenho mais ou menos em torno de uns 10% a 15% na minha carteira. Então, basicamente é isso. E o que eu acho interessante é a questão da geração mensal, isenta. E o fundo de infra ainda tem a vantagem que ela é isento na venda também, né? Se você tiver lucro, tanto faz, você não tem nem que pagar imposto de renda. Então tem esse bônus, esse plus a mais, né? Então eu acho interessante ter FIAGRO, FII Infra e fundo imobiliário, enfim, é o que eu tenho há muitos anos, né? Então é o carro-chefe da minha carteira e eu tenho segurança, por isso que é a maior parte da minha carteira. Já tive ações, André, não tenho mais. Hoje em dia não existe regra. Tem gente que fala, só a diversificação salva. Eu concordo. Quanto mais diversificado, mais seguro você vai estar em relação ao risco daquela classe de ativos, né? Meu ponto de vista. E diversifiquem também no exterior. Eu acho que nunca é demais, né? Você ter um ativo, ter carteira no exterior. Eu acho que isso é saudável.
Mas hoje eu estou concentrado, eu sou um cara concentrado. Sou totalmente concentrado em fundo imobiliário, infra e fiagro. O pessoal vai falar, poxa, esse cara é louco. Não, é o que eu sinto tranquilidade, segurança. Já tem anos que eu estou no mercado. Tem hora que o pessoal fala, o Barsi é doido de ter 4 bilhões no Brasil. Não, ele não é. Ele tem segurança, ele entende o que ele está fazendo. E eu acho que é até mais fácil. Se você tem um norte, quem começa a diversificar demais é porque o cara não sabe o que ele quer. Às vezes o cara tem Bitcoin, Memecoin, FIINFRA, FIAGRO, um de cada, e o cara tem só 10 mil investido. Então é um cara que tem medo de tudo, ele não conhece nada. E no final das contas, ele não vai gerar aquela renda que ele precisa, e o cara acaba desistindo do mercado acionário, né, ou do mercado imobiliário. Então, eu resolvi concentrar no que eu conheço, no que eu estudei, no que eu tenho segurança para estar investindo. Então, por enquanto, não tem o pezinho lá fora. Lá fora? Você fala no exterior? Assim, ó, eu tive investimentos no exterior, mas eu acabei me desfazendo. Eu acabei, entrei numa fase da vida, minha filha está na faculdade, fazendo medicina, eu acabei me mudando, aquela questão do imóvel, né? Acabei comprando um imóvel, então eu tinha um pouquinho de investimento no exterior, me gerava uma certa renda, seguros, eu investi mais em REITs e eu tinha um ETF de stocks. Eu tinha um ETF de stocks e eu fazia stock picking de REITs. Eu tinha basicamente os maiores, né, de cada segmento, de varejo, enfim, eu tinha um de residencial. Só que eu percebi o seguinte, Andréia, era uma coisa que me gerava uma renda, mas no final das contas eu percebi que o nosso governo tem acesso até aos investimentos direto no exterior. Eu investi pela Avenue, eu até tenho a conta lá até hoje, mas o governo faz o que ele quer. E eu parei para pensar, gente, vou focar aqui no que eu conheço, que lá fora já estão metendo o dedo, já estão tocando o dedo, já estão incomodando, e eu precisava de fazer dinheiro, porque eu tinha que acabar de pagar a casa, e meus fundos imobiliários eu não vendo. Então eu vendi os meus REITs e eu vendi os meus ETFs. Talvez, eu não sei, futuramente eu volte a investir? Talvez, eu não sei se eu voltaria. Eu tinha uma renda em dólar pequena, que não fazia muita diferença no final das contas, e com essas regras novas que foram criadas pelo governo, né, a gente ficou meio à mercê. Será que isso vai impactar no meu rendimento? Como é que eu vou declarar isso no imposto? Foi me gerando aquele desconforto que, por final, eu resolvi vender, que o valor não era tão alto assim, que eu tinha no exterior, e resolvi focar aqui no risco Brasil. Vou acreditar no país de novo. Vou confiar, sabe? Então, assim, hoje eu não estou focando, não estou investindo em nada. Já estudei muitos ativos no exterior, eu já tive mais ou menos uns 10 ativos lá fora, mas hoje eu não tenho pretensão de, por hora, investir lá fora. Talvez na própria Bolsa Brasileira, a título de diversificação, comprar um pouquinho de VVB11, alguma coisa assim, sabe? Mas, a priori, o meu foco é renda. Então, eu estou focado em ativos geradores de renda. Se eu olho para a minha carteira de FIAGRO, FIINFRA e fundo imobiliário e não achar nada para comprar, aí é provável de eu comprar algum ETF, alguma coisa na Bolsa Brasileira. Mas é muito difícil eu não encontrar alguma coisa para comprar dentro dos meus papéis. Então, eu prefiro focar nos meus papéis, porque eu já tenho muito papel. Hoje são praticamente 40 papéis. Então, eu estou bem diversificado, sabe? Risco Brasil, claro, mas eu estou bem diversificado em 40 tickers aí, 40 papéis. Eu sempre falo que a pessoa tem que estar confortável com aquilo. Se aquilo está te gerando um conforto, né, o teste do travesseiro, e está tudo bem, tranquilo. Diversificar é interessante? Justamente por conta desse ponto que você falou em relação ao risco Brasil. Mas se você está confortável em estar nesse risco Brasil, tranquilo, segue o jogo. E se alguma coisa mudar no meio do caminho, muda-se a estratégia, né, Rodrigo? Exato, exatamente. O que eu penso assim, a gente não pode ter amor pelo investimento, você tem que ser racional. Às vezes a pessoa pensa, nossa, ele gosta demais de fundo imobiliário. Não, a questão não é essa, a questão é que o ativo que eu me identifiquei que está pondo dinheiro no meu bolso, né? Está pagando as minhas contas. Já investi em ação um certo tempo,
Mas como você não tem essa recorrência muito grande, você fica assim, um mês paga, você não sabe se no outro vem, e as contas chegam todo mês. Então eu parei para pensar, gente, por que é que eu vou cair nessa onda de que eu tenho que ter essa ação, aquela outra, esse fundo imobiliário, aquele outro, esse investimento no exterior, aquele outro. Então, eu já sou um cara quase de meia idade e maduro já no mercado, e eu já sei bem o que eu quero. Então, assim, é diferente do cara que está começando, que ele fica perdido. Não, a pessoa falou que eu tenho que ter ação, que eu tenho que ter estoques, que eu tenho... Não, você é que define o que você tem que ter. Então, assim, eu decidi focar no que eu conheço, correr esse risco. Eu acho que o Brasil, quem conhece, sabe que é um país muito grande. A gente já passou por tantos governos. Poxa, eu já passei por governos, assim, eu vi a hiperinflação e quando criança, meu pai recebia o salário e corria para o supermercado, porque tinha remarcação de preço. Então, no dia seguinte, era outro preço. Meu pai pegava o salário todinho e fazia a compra do mês inteiro, né? Então, eu vivi esse período aí. Então, eu sei o que é isso aí, né? Então, eu acredito que o Brasil é um país grande, já superou várias crises, é um país pacífico, é um país que não tem terremoto, tem uma área agricultável muito grande. Então, assim, por mais que entre um ou outro governo, eu acho que o nosso país vai continuar ali, como diz, não sei se foi o Medeiros ou alguém falou, que o nosso Brasil, o nosso país é um país que passa raspando na média, né? Tira ali seus 6,5, 7, mas está passando de ano. Isso, para mim, já está suficiente, né? Agora, para quem pretende mudar de país, aí é outra história. Aí eu acho que você tem que ter uma renda no exterior, tem que ter investimento no exterior, mas para quem pretende ficar por aqui, eu acho que os investimentos bem feitos, bem geridos no Brasil, dá para te dar um certo conforto, sim. Tenho plena confiança disso. Rodrigo, mais uma vez, gostaria muitíssimo de te agradecer por esse super bate-papo, se deixar a gente passar horas aqui conversando a respeito. Gostaria muito de agradecer você, sempre solícito e de pronto, né, aceitando meu convite. Gostaria então que você deixasse as considerações finais para investidores, gente como a gente, né? E também aí o que você deixar de recado aí para o pessoal a respeito. Você que já está nesse mercado já há um bom tempo. Legal. Então, eu só tenho que agradecer. É sempre um prazer imenso estar aqui no seu canal, que você continue essa pessoa carismática, com essa voz que é uma seda que eu adoro escutar, seus podcasts, né? E é um prazer imenso, uma honra estar recebendo esse convite. Só tenho que agradecer mais uma vez e dizer que quem está começando a jornada, que siga em frente, né? Que estude bastante, que se está inseguro, assine uma casa de análise, né? É tão barato, né? A gente está tão acostumado a pagar por produtos que não paga por serviços, né? Você compra um telefone hoje, André, de R$ 3.000 e não vai pagar lá R$ 30, R$ 40 por mês num serviço de alguém que vai te orientar, que vai te ajudar. Então a dica que eu dou para os iniciantes, tá na dúvida, paga uma casa de análise, paga um relatório, leia, né? No seu caso, você tem um livro, né, André? Escrever um livro, né? Então, assim, procure estudar, procure ler, procure literatura. Então, eu acho assim, para as pessoas que estão com dificuldade, leiam bastante. E o mais importante, dê o primeiro passo. Não fica só também na teoria. Tem gente que não sai da teoria nunca. Então, compra uma cota. Eu fiz isso há 12 anos atrás com muito receio. Não me arrependo de jeito nenhum. Não parei nunca mais. Você imagina, 12 anos, são 12 vezes 12, então quantos meses, né? Quantos meses eu não estou investindo todo mês subsequente, né? Porque eu percebi que funciona, que dá certo, porque eu estudei, porque eu analisei. Então, assim, gente, comecem, né? De uma forma ou de outra, comecem. E, André, obrigado mais uma vez. Estou muito feliz de estar aqui de novo. Eu que agradeço sempre Obrigadão. estar conversando contigo. Realmente, eu tenho um livro, né, o do Zero aos Investimentos, que a pessoa passar por todas as fases, né, começando ali desde entender, ter a mentalidade investidora, né, que é importante, você tirar um pouco aquelas crenças, né, a respeito negativas, né, que existe na nossa cultura a respeito de investir, né, de você ter essa autorresponsabilidade com o seu dinheiro e falar de dinheiro, né, que é tão necessário e infelizmente é muito podado, né, na nossa cultura, não temos essa educação financeira até realmente você conhecer os investimentos, estar ali estruturado, porque você precisa se estruturar também para isso,
e começar, né? Comece, né? Lendo o relatório gerencial de um FOF, que é um fundo de fundos, você tendo essa visão de um gestor profissional. E se você ainda está muito receoso a respeito, realmente, aí assinar uma casa de análise, temos várias, né, como você falou, temos o Rodrigo Medeiros, que é um mestre, temos o Marcelo Fai, excelente analista, Danilo Bastos, Katiker, temos a Suno Kubaroni, ou seja, tem muito bons analistas aí, cursos, né, livros, então não pode se falar que não tem meios para ter conhecimento, literatura. diferentemente de quando você começou, né, Rodrigo? Exatamente, André. Exatamente. Então, hoje não tem desculpa. Hoje a literatura é vasta, tem o seu livro, enfim, tem as casas de análise. Então, hoje não tem desculpa para não começar. Basicamente é isso. Obrigado Exatamente. de novo, André, pelo convite. Eu que agradeço. Fiquei muito feliz, muito honrado. Eu que agradeço, é sempre um excelente bate-papo contigo. E, pessoal, portanto, aí até o próximo episódio do podcast Café com Fi. Rodrigo, mais uma vez, obrigada e volte mais vezes. Obrigado, André. Fica com Deus. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.